Me dê sua força, Sócrates! Fala, seus repetentes do prezinho, tudo bem com vocês? Meu nome é Kelvin, eu sou professor de filosofia. Estamos aqui com mais um programa sobre humanos. E no vídeo de hoje a gente vai continuar o assunto que ficou para trás no vídeo passado, né? Vocês não fizeram o dever, vocês reprovaram, vão ter que ver de novo. E vamos lá para nossa matéria de hoje, que vai ser sobre os Cavaleiros de Sócrates. É isso aí, galera. Nós vamos falar aqui sobre os Cavaleiros do Conhecimento. Eles que são regidos pelas constelações e pelos elementos, mais especificamente pela Arqué. Cada um vai defender com cosmos e dentes a sua teoria de tudo. É isso aí, vamos falar sobre os pré-socráticos. Começando com ele, ninguém mais nem menos do que aquele cavaleiro que, para treinar o seu golpe de marca registrada, ele teve que botar a água da cachoeira para voltar. É ele mesmo. O nome dele é Tales de Mileto, mais conhecido como Tales de Spoleto. Galera, o Tales de Mileto, além dele conseguir fazer com que a água da cachoeira voltasse, ele tinha uma ligação muito forte com a água. Então, o Tales de Mileto vai defender a ideia de que a água ela está presente em tudo aquilo que tem vida, em todas as coisas do universo. Portanto, para ele, a água era a arqué de todas as coisas. A água era o elemento, né, o golpe, né, que o Tales de Mileto ele utilizava para defender a sua visão de mundo sobre a própria natureza. Lembrando, pessoal, que a arqué para esses filósofos era algo que permanecia inalterado. Por mais que as mudanças acontecessem na realidade, essa arqué ela continuava, ela permanecia. Então, galera, quando o Tales defende que a arqué da natureza é justamente a água, ele quer dizer que, embora existam várias formas, né, vários objetos, vários fenômenos naturais, a água está lá presente em todos eles. E esse, galera, é o grande ensinamento do mestre ancião. Agora, galera, nós vamos falar sobre aquele cavaleiro que utilizava correntes, que ele era tão indeciso que ele não sabia o que fazer, se ele chamava o irmão ou se ele chorava. Aí no final ele acabava chorando mesmo, né? Que é o Anaximandro de Mileto. Ele mesmo, galera, cavaleiro de Andrômeda. Galera, o Anaximandro, ele foi aluno do Tales. E como vocês sabem, isso era meio que uma tradição lá na Grécia Antiga. O aluno, ele estudava, né? O discípulo estudava com seu mestre e em algum momento ele teria que superá-lo, né? O bom discípulo é aquele, não aquele que simplesmente aprende o que o mestre tem a dizer, mas que, se necessário, contrapõe as suas ideias e supera as dificuldades que o mestre não conseguiu. E o Anaximandro, ele fez exatamente isso. Ele foi lá e contrapôs as ideias do seu mestre Tales. Segundo ele, a explicação de que a arqué de todas as coisas era água não era suficiente, não dava conta da totalidade da realidade. Segundo o Anaximandro, a realidade ela era diversa, tanto em quantidade quanto em qualidade. E isso tornava a água como um elemento insuficiente, né? Como uma arqué insuficiente para descrever toda a realidade. Foi aí que o Anaximandro teve a ideia de colocar: olha, na verdade é o indeterminado que é a arqué de todas as coisas. Com esse indeterminado, ou chamado apeiron, o Anaximandro conseguiu resolver alguns problemas que o seu mestre não conseguiu. Porém, como vocês sabem, essa solução ela também ficou vaga. E aí entra em cena um outro cavaleiro de Atena. Ele mesmo, aquele que faz aquela dancinha assim, ó, que tem aquele cabelinho amarelo, fica chorando: minha mamãe, vou construir uma tauba de gelo para minha mãe. É ele mesmo, o Anaxíoga, ou se você quiser, Anaxímenes de Mileto. Galera, o Anaxímenes acha que o seu mestre, o Anaximandro, foi longe demais. Ele viajou demais, deu um aspecto muito intangível para a arqué. E não era isso que ele buscava. Ele buscava algo que fosse capaz de, sim, explicar toda a realidade, tanto em aspectos quantitativos quanto em aspectos qualitativos, mas ele queria algo que ainda assim fosse, de certa forma, material, tangível. E para isso ele defendeu
defendeu a ideia de que a arqué era o ar. E daí que surgiu o famoso golpe pó de diamante, moleque. É isso aí, o pozinho congelante, aquele arzinho gelado que entra na sua casa nesses meses agora de outubro, é o Anaxímenes lá, expandindo o seu cosmo até o infinito e mandando esse ventinho gelado aí dos meses de julho, né? Agosto. Esse mês tá frio, né, galera? Tô gravando até de blusa de frio aqui. Além disso, o Anaxímenes defendia que o ar sustentava todo o universo a partir de processos como rarefação e condensação. Para ele, as coisas se moviam na natureza e os fenômenos naturais aconteciam baseados nesses processos. Agora entra em cena um outro cavaleiro de Atena. Ele mesmo, o solitário pássaro imortal que abandonou as suas lágrimas e a sua bondade no inferno para utilizar o seu temido poder, golpe fantasma de Fênix. Ele mesmo, o Heraclique de Éfeso. Pessoal, o Heráclito de Éfeso, ele vai dizer que todos esses filósofos anteriores não foram felizes na sua categorização da arqué. Para o Heráclito, a única coisa que permanecia em meio a toda a mudança que acontecia na natureza era a própria mudança. Para isso, ele utilizou a categoria de devir, ou se você quiser, mudança. Devir e mudança são conceitos correlatos, são palavras que expressam mais ou menos a mesma ideia. O devir para ele era a única coisa que se encontrava em abundância e constante em todas as coisas do universo. Só que, para não ficar tão confuso, para não ficar tão imaterial com esse papo de mudança, de que hoje eu tenho 29, amanhã eu tenho 30, hoje eu tô pesando 50 quilos, amanhã eu tô pesando 120, para não ficar tão nesse meio termo, né, nesse limbo aí, ele escolheu um elemento, que é o elemento fogo. Para o Heráclito, tudo aquilo que o fogo toca jamais permanece o mesmo, simbolizando aí uma metáfora, né, vamos dizer assim, para explicar essa mudança, né, esse devir que é inerente a todas as coisas na natureza. Galera, a frase mais famosa do Heráclito de Éfeso é a seguinte: não se pode banhar no mesmo rio duas vezes. Será que se o Tales de Dragão fizesse a cachoeira voltar, você poderia banhar duas vezes na mesma cachoeira? E aí? Só explicando, galera. Ele dizia que quando você entra no rio, a água que tá passando lá é uma. Você saiu, meu amigo, voltou, o lugar é o mesmo, mas a água não é mais. Aquela água que passou quando você banhou a primeira vez, você não sabe, não faz a menor ideia de onde ela tá. Inclusive, galera que gosta de uma cachoeira, tomar banho no rio, toma cuidado. Não é porque você já banhou uma vez ou duas num poço que você conhece esse poço. A chuva pode ter trazido alguma pedra, algum pedaço de pau e você pode se machucar na hora de dar de ponta. Nunca pule de ponta nesses poços. Dá uma olhada primeiro, depois você vai lá e toma seu banho. E lembre-se, em casa, banho só sábado. Esse aqui é o queridinho de Atenas. É aquele que ficava em busca da sua irmã mais velha, a Seca. Aí ele nunca achou ela e começou a procurar ela nos números. Virou um numerólogo famoso. Talvez o cara, né, a mente por trás da seita mais importante, mais influente da Grécia Antiga, o Pitágoras de Samos. Ele é a mente por trás daquilo que você pena até hoje para aprender na escola. O Teorema de Pégaso. Ops! Na verdade é o Teorema de Pitágoras. Me dê sua força, Pitágoras! O Pitágoras, pessoal, ele defendia a ideia de que não era um princípio exatamente físico que se manifestava todas as coisas. Para ele, era possível você acessar o cosmos, né? Você compreender a ordem do universo através dos números. Tudo para ele era números. Até mesmo a questão da beleza, da música, tudo era explicado, tudo era reduzido a números, a proporções matemáticas. Eles inclusive tinham uma seita secreta que só entravam as pessoas, né, que faziam parte ali, que tinham uma armadura de bronze ali, né, armadurazinha com o número deles. Inclusive, galera, você sabia que a sigla CPF significa Cadastro Pitagórico Físico? É mentira, tá? Fake news. Galera, só indo um pouquinho mais além,
O que o Pitágoras falava sobre os números, né, o verdadeiro interesse dele nos números, não era exatamente no número 1, 2 ou 3, mas nas ideias de limite e de ilimitado, que são constitutivos de qualquer número. A ideia de infinito, ou seja, um infinito de um pensamento organizado e limitado em apenas um número, por exemplo, o número 1. Galera, tem mais um cara aqui extremamente importante que eu tenho certeza que vocês conhecem. Ele é aquele cara gente boa que consertou a armadura de todos os outros cavaleiros anteriores. Ele literalmente deu o seu próprio sangue para ajudar ele mesmo, o Parmudiares. A lombra pesou, né? O Parmênides de Eleia, ele é o filósofo do ser. Foi a partir dele que essa tradição de pensar sobre o ser, sobre aquilo que existe, sobre aquilo que é, ganhou tanta importância até mesmo nos dias atuais. Inclusive, ele era conhecido como um cara meio obscuro, né? E escreveu através de poemas. Existem 3 vias de investigação, 3 poemas, né, vamos dizer assim, que ele escreveu, que é o primeiro da verdade absoluta, o segundo das opiniões falazes e o terceiro que é o das opiniões plausíveis. Resumindo a história de uma forma bem sintética, a verdade absoluta, que corresponde à primeira via de pesquisa, é a seguinte ideia: o ser existe e não pode não existir. A partir disso, o Parmênides, ele destaca, ele conclui várias outras coisas, como por exemplo, o ser e o pensamento são idênticos, de que o ser é não gerado, não tem como aquilo que existe ser gerado a partir de algo que não existiu. Olha só, hein? Que ele é incorruptível e que ele também não tem passado e nem futuro. Ele simplesmente existe e não tem como ele não existir. A segunda via, que também é conhecida como a via do erro, vai falar um pouco sobre o não ser, essa categoria do não pensamento, da não existência. Inclusive, galera, parece que a gente gosta de errar, né? E erra 1, 2, 3. Parece que a galera aí anda gostando de errar um bocado, né? Não é simplesmente a segunda via, são todas as vias de erro possíveis, tipo Lady Murphy. Se pode dar errado, vai dar errado. Errou! Nessa segunda via, ele vai admitir a existência do quê? Do Wiki de Fênix, do devir, ou seja, da mudança. Isso era um pouco confuso, porque o ser era algo perfeito, eterno, imutável, perene, e imaginar a existência de uma coisa que muda com o passar do tempo, inclusive de que essa coisa ela está presente na arqué, né, no princípio, na origem de todas as coisas da natureza, se torna um pouco contraditório, né? Por isso que ele chama essa da via do erro, tá? Das opiniões falazes. Galera, a terceira e última via defendida pelo Parmenidiares é a via da conciliação. É uma tentativa de conciliar a segunda com a primeira via, já que elas aparentemente entram em contradição. Uma das principais coisas que a gente aprendeu com a segunda via é a de que as coisas mudam, né? Ele admite a existência do devir. Admitindo essa existência do devir, o Parmênides vai falar que aquelas informações que nós obtemos através dos sentidos são marcadas, né? São contaminadas por esse devir. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E na terceira via... Quase que eu boto um 2 aqui, ó. Na terceira via, ele vai justamente tentar conciliar a via do ser, da verdade absoluta, com a opinião falaz, né? Com essas opiniões, com essas impressões que nós temos através dos nossos sentidos. Segundo ele, os opostos eles iam se reconectar dentro do próprio ser, fazendo uma única totalidade, explicando a própria natureza. Ou seja, não é para que você descarte todas as informações que você obtém através dos seus sentidos e fique apenas na pura especulação, né? Na pura intuição racional, no puro pensamento. Você tem que reavaliar racionalmente todas essas informações que você obtém através do sentido. Se você reavaliar com cuidado essas informações, você vai conseguir reunir todos esses opostos, né? Até mesmo o próprio devir dentro do ser. Então, galera, vocês aprenderam a elevar o seu cosmo até a arqué da Físis? Se você não aprendeu, comenta aqui embaixo. Se você aprendeu, comenta aqui embaixo também. Então, só para reforçar, aproveita aí e faz o triângulo de Pitágoras aí, né? Faz o curtir, se inscrever e compartilhar
compartilhar, não necessariamente nessa ordem, tá? E além disso, eu sei que o Heráclito disse que você não pode entrar no mesmo rio 2 vezes, mas você pode compartilhar os nossos vídeos mais de uma vez. Então dá essa força aí, ajuda o nosso canal a elevar o seu cosmo até o infinito, alcançando cada vez mais pessoas. Valeu!